Agora, a questão da bebida é mais prevalente aí para vocês, né? Verem pessoas assim, né? Então, geralmente, né, tem essa questão de fatores socioculturais, né? Que o ato de beber geralmente está ligado ali a relação a grupos de pessoas, né? Uma festa, né? Uma comemoração, e é de todos os níveis socioeconômicos. Então, é o pobre, o rico, mais ou menos, né? Então, intelectuais também, né? De gente rica, eu acabei de falar, pobre, 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 de cair no chão. Então, a questão do alcoolismo, ela também está envolta aí, né? De qualquer condição financeira, qualquer questão sociocultural. E vocês lembram que vários transtornos que nós já falamos sobre aqui, não tem classe social, o problema é da mente, né? O problema é essa questão da saúde, de conseguir manter a saúde mental ali bem, né? Tem o prestígio, né? Prestígio social da bebida. Então, o ato de beber ali, né, em conjunto, facilita já a aproximação entre homens. Geralmente festas, encontros, comemorações. Então, é mais difícil você ver uma pessoa ali bebendo sozinha, né? Então, a gente vê mais em questões festivas, comemorativas, porque um puxa o outro, né? Então, um acaba puxando o outro ali para essa questão da bebida, né? E susceptibilidade orgânica, né? Então, cada indivíduo reage organicamente ao álcool. Então, não é questão que eu tomo 2 dedinhos ali, já cai no chão, já me dá sono, outra pessoa, acabei de falar com vocês, né? Trabalha melhor do que eu, né? Então, bebe, 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 mantém super bem, né? E também tem a questão da periodicidade, né? A pessoa bebe a semana inteira, então vai ficar bem? Vai, já acostumou, né? Diferente de uma pessoa que não bebe ali, né, esporadicamente, então ela é mais fraca ali para a bebida, né? Ela tende a ser mais fraca ali para a bebida. Fatores hereditários, né? Que é comum, né, encontrar alcoolista entre parentes de alcoolista, isso é fato, né, gente? Então, é comum encontrar mesmo, né, gente que bebe na mesma família, né, na mesma família genética, né, geneticamente. Por isso que fala fatores hereditários. Fatores psicológicos, que foi o que eu falei logo no início, antes de contar o caso para vocês, né? São fatores totalmente relacionados ao emocional. Então, eu vou encher a cara porque eu terminei, eu vou encher a cara porque eu fui traída, eu encher a cara porque eu fui mandada embora, né? Então, às vezes, essa questão do alcoolismo pode estar totalmente voltada ali, né? Ligada às questões emocionais de uma relação do indivíduo com o mundo, né? Com a sociedade ali. E existe, né, várias formas de manifestação ali em fases, né, do alcoolismo. Então, tem fase inicial e fase aguda. A inicial, né, aquela necessidade do aumento da ingestão, né? Quanto mais tem, né, quanto mais bebe ali, mais quer beber ali, né? E vai ter a questão da abstinência, que é o que vai trazer para essa pessoa irritabilidade, ansiedade, né, que está ali dentro da abstinência, vai trazer distúrbio gastrointestinal, porque bebida, 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 quem bebe muito não come, né? Então, a bebida vai trazer esses distúrbios gastrointestinal, né? Vai ter diarreias constantes, tremores, inapetência, né, alimentar, aquela falta de vontade de comer, só quer saber da bebida, tremores nas pernas, extremidades, né? Dependendo da pessoa que falta do trabalho, né? Porque passa mal. Então, tudo relacionado ali ao alcoolismo, né? E tem a intoxicação aguda.
Então, a intoxicação aguda é aquela que aparece quando a pessoa faz uso contínuo da bebida alcoólica, né? E intensifica a ingestão a níveis que chegam à intoxicação aguda. Quais são os principais sintomas que esse paciente de intoxicação aguda tende a apresentar, né, para a gente, né? Então, vai ter sintomas gastrointestinais, vai ter náuseas, vômitos, gastrite, diarreia, sintomas cardiocirculatórios, né, como taquicardia, hipertensão arterial, instabilidade emocional, né, aquela pessoa que às vezes está de um jeito, às vezes está de outro, alterações da percepção, ou seja, pode ter alucinações, né, visões auditivas, delírio, desinteresse pelas atividades da vida diária, desinteresse em relacionar com pessoas, não vai se alimentar, não dorme, né, não consegue ficar quieto. Então, são vários sintomas, né, que o paciente tem de se apresentar, né? E tem o delírio trans. Esse nome talvez vocês possam não ter ouvido, mas ele é muito comum aí, tá? Então, é uma relação ali aguda, a retirada da ingestão do álcool e delírio de 2 a 5 dias. Então, uma pessoa, né, que tem esse fanatismo por bebida, igual eu contei para vocês, né, e que ao tirar, né, o álcool, né, a retirada da ingestão do álcool, ele vai ter esse delírio, né, de 2 a 5 dias, que é o período da abstinência realmente, né? Então, a maioria, é igual tirar droga, né, gente? Tem um período, né, da fissura ali mesmo, né, do paciente relacionado à abstinência. Depois o organismo volta a se acostumar a ficar sem. Mas aquele período ali, né, da falta ali mesmo, da abstinência, é terrível, né? Então, o paciente, né, durante esse período de 2 a 5 dias, né, tem tremores generalizados, excitação psicomotora, né, muito nervosismo, hipertermia, né, taquicardia, distúrbios hidroeletrolíticos, né, descompensação de água, sudorese intensa, profunda, né, vai suar, transpirar bastante, pode ter muita alucinação, né, visual ali, táteis também, né, pode pegar ali em alguma coisa e achar que está pegando, mas aquilo não existe. Irritabilidade excessiva, né, a pessoa vai se tornar agressiva nesse período de 2 a 5 dias. Medo, né, um terror ali em tudo. O alcoolismo, né, pode evoluir para uma forma psicótica, que inclui um estado paranoide, que tem a característica de ciúme excessivo, e alucinose, né, que é caracterizado por alucinações auditivas, acusatórias ou ameaçadoras em um estado de consciência relativamente claro. E tem as complicações do abuso de álcool, né? Então, tem as deficiências nutricionais, porque, igual eu falei, a pessoa não come, só bebe, por ela ter muita náuseas e vômitos e diarreia, pode ter essa descompensação hidroeletrolítica, né? Porque ela vai perder muita água pelo vômito e pela diarreia, pode ter uma distensão abdominal, vocês já estudaram em clínica médica aí, né? Cirrose hepática, né? Por causa exclusivamente da bebida, né? Disfunção hepática, falta de funcionamento ali, falta não, né? Redução do funcionamento, um funcionamento comprometido do fígado, pancreatite. Na hora que tem a cirrose, gente, o trem já ferrou todo, né? Vocês devem ter visto aí lá em clínica médica. Na hora que tem a cirrose é a clássica complicação do alcoolismo, né? Não tem outra situação para trazer ali a cirrose. E quando já chega a desenvolver, né, aqueles drásticos sintomas de cirrose, extremamente drásticos, né, onde o paciente, dependendo ali do nível, pode até vomitar sangue, já está um estado deplorável, né, de complicação por causa do alcoolismo, né?
E o tratamento para esse paciente de alcoolismo, o primeiro ponto é desintoxicação, né? Parar de beber, né? Então, e entrar com psicoterapia, né? Terapia, onde que igual eu falei para vocês dos filmes americanos, né? Que a gente vê bastante a relação daquela terapia em conjunto, que um ouve, né? O depoimento do outro, eu já estou sem beber tantos dias, eu também estou, aqui no Horizonte tem também, todo lugar tem, né? Alcoólicos Anônimos, né? E qual que é a assistência, né? Assistência de enfermagem relacionado ao paciente dependente de álcool ali, né? Então, é sempre encaminhar, orientar o paciente sobre os serviços especializados, né? O que são serviços especializados? Os CAPs, né? Que atende rigorosamente a esses pacientes, né? Que lá ele vai conseguir ajuda tanto de medicação quanto de terapia. Então, eu, como técnico de enfermagem, tenho que saber desses serviços especializados para poder passar essa informação. Observar os sinais de intoxicação do alcoolismo, né? Que é os sinais que nós já vimos lá em cima, irritabilidade, né? Diarreia, vômito, náuseas, alucinações, tremores. E estar atento para sinais e sintomas de gastrite, né? Que aí já é uma complicação bem posterior, né? Hepatite, a cirrose, né? A gente tem que estar sempre atento a esses sinais, né? Que o paciente vai demonstrar ali para a gente, endocardite, é um paciente que vai ter desidratação, e dar apoio a esse paciente, né? A gente não pode só dar paulada, né? Só cajadada, porque senão ele nunca vai tratar, né? Porque ele também precisa de apoio, né? Então, dar apoio, estimular, né? Para que ele consiga manter sem o uso do álcool, igual eu falei no início, né? Vamos tentar fazer só segunda-feira, né? O que você acha? Ou ao invés de não ser segunda, vamos tentar só uma na segunda, né? Depois você tenta, né, colocar pista sem beber. Então, ter esse controle ali, né, desse paciente e manter ele ali com estímulo. E nos casos de agitação intensa, que persistir ali após a administração, peraí, só um minutinho, deixa eu só sair aqui de onde que eu estou, só um minuto. Além de dar apoio, né? O controle dos sinais vitais, claro, se o paciente estiver ali junto com a gente, né? No hospital, próximo, lá no CAPS, sobre isso, tem a gente vai ter que fazer isso, né? Esse acompanhamento desse paciente, fazer evolução também, observar ali, né, os efeitos colaterais dos medicamentos, porque são medicamentos psicotrópicos, né, que a gente vai dar, observar se o paciente está deprimindo muito, né, está ficando babando ali, se ele teve alguma reação alérgica do medicamento, né, febre, calafrio, muita sonolência, secura na boca, a visão borrosa ali, que geralmente esses psicotrópicos têm. Então, a gente ficar focado ali em toda essa assistência ali relacionada a esse paciente de saúde mental, que não é um paciente que a gente deixa ali de qualquer jeito sozinho, né? A dependência química é algo que eu falei bem no início ali, né? Aonde que temos a questão que já virou um problema gravíssimo ali de saúde pública, aonde que tem o uso de maconha, cocaína, crack. A gente passa ali, né, próximo a Antônio Carlos. Só um minutinho. Então, tem essa questão de ser um problema de saúde pública, né, gente? A gente vê tantos jovens ali, né, utilizando, né, dá até dó, às vezes, de gente tão jovem, usando aqui na frente da gente ali, né, aquela fissura toda, São Paulo, aquela Cracolândia, né, aquela coisa assim horrorosa. Tem um filme, gente, que
Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, acho que é isso mesmo, que conta a história exatamente do que a gente está vendo aqui em saúde mental. Acho que é Cidade de Deus, que o menino perde a mãe e é criado por outro, aí a tia assume, mas o pai e a mãe acho que é fuzilado dentro da favela, e o menino, eu não lembro direito para contar, não, mas vocês devem lembrar, um filme antigo brasileiro. O filme brasileiro retrata tudo do Brasil aqui, certinho, né, gente? E ele vai morar não sei aonde, e vai para a FEBEM, na época da FEBEM. Só sei que ele sai e começa a usar droga com os meninos em toda a idade dele, de 10, 9, 8, 7 anos. Mais de 20 meninos, assim, de 7, 8 e 10, o máximo que era 10 anos. E ele cresce morando na rua. Aí o filme vai passando, ele crescendo, virando adolescente na rua, tomando banho na praça, pedindo comida para os outros, saindo correndo da polícia e usando toda aquela droga ali. Aí o filme retrata a vida do Brasil, assim, no brasileiro, tipo, né? O que que ele se tornou na vida por causa das consequências lá do passado, lá da infância dele, que é o que a gente fala aqui o tempo todo, né? Essa questão de criação, né? O que passou na infância, os reflexos comportamentais, né? E principalmente aqui em volta à droga, né? Que a gente tá falando. Então, eu também já comentei com vocês desse rapaz, né? Que era vizinho da minha casa, da casa da minha mãe, quando a gente era pequeno, daquele rapaz que já internou umas 20 vezes, né? Que a mãe vive aí penando, só por causa de droga. O dele já é o contrário, só droga. O menino não bebe, nunca bebeu álcool na vida. Não bebe mesmo. Não gosta. Mas o crack, o bichinho é chegado, sabe? Então, e é uma coisa assim desastrosa, né? Muito, tudo quanto é vício, né? A pessoa, você vê que ela até tenta, né? Sair daquilo, ela tem, às vezes ela não quer aquela vida, né? Não quer daquela forma, mas ela não consegue. Sem um tratamento, e mesmo com tratamento, a gente vê que a questão da droga, ela é muito difícil. É um ou outro que sai dessa aí na vida, viu? Infelizmente. Então, é, é tudo muito sério, né? É tudo muito difícil, a gente não vê muitos tratamentos voltados sobre. A gente tem o outro CAPS, né? Que é para tratamento de álcool e drogas, mas mesmo assim, né? Isso o paciente tem que chegar aí até lá, né? Não é alguém que vai fazer uma ação pública, né? Pegar menino por menino, né? Tentar internar, tentar ajudar. E muitas vezes também eu já vi vários relatos que quando oferecem assim, ajuda, eles não querem também, né? Não querem ser internados, né? Não querem sair dessa vida e tudo mais, né? Então, a maconha provoca sensação de bem-estar. É óbvio, né, gente? A gente já viu, né, graças a Deus, nunca vi nem de perto isso aí. Mas a gente vê na televisão, né, que a pessoa tem aquela adrenalina na hora, né, aquela sensação de bem-estar, né, de empoderamento instantâneo, ou seja, você sai da fossa na hora, né, fácil. Tô dando um tragozinho isso aí, né, então, o que me faz não querer nem conhecer, ver assim de perto, é o quão desastroso as pessoas ficam depois que utilizam isso. Eu comento sempre isso com a minha mãe. É, a forma como destrói a vida, do resto da vida da pessoa e a família junto, é uma coisa tão desastrosa que eu não tenho vontade de conhecer, assim, para ver se é branco, se é preto, se é pó, se é pedaço, e nem saber a sensação que é por causa do desastre que as pessoas se tornam, né? Então, o nível que chega tudo ali na vida das pessoas ali, depois que elas passam a utilizar isso, né? A capacidade de, igual esse menino, né, que eu contei para vocês, até a tampa do vaso, ele destarrachou, gente, aquela tampa de plástico, destarrachou o chuveiro todo da moça, as torneiras, gente, quando ela me contou das torneiras, eu faltei morrer. Aquelas torneiras de inox grande, e destarrachou da parede para vender, da mãe dele, porque já tinha pego tudo, né?
Isso aí você já sabe, liquidificador, né? O resto, televisão, já tinha levado. Quando não tinha mais nada, terminou de limpar o resto, até a torneira, que não era nem da mãe dele, era da casa alugada. É muito triste, né, gente? Muito triste. Então, essa questão da maconha, né, vem aí essa sensação de bem-estar, que traz esse relaxamento, né, essa percepção, essa alteração do tempo, espaço, né, a maconha é mais leve, né, inclusive tem alguns medicamentos, né, o canabidiol, que são medicamentos voltados, são medicamentos proibidos no Brasil, né, vocês devem ter assistido há uns anos atrás aquelas reportagens do Fantástico, né, de uma saga de umas 4 mães atrás de uma seringa, né, de canabidiol para os filhos que tinham convulsão, foi liberada há pouco tempo, inclusive, né, para eles. Mas sob uma série de relatórios, né? Mas ele é um potente, a maconha, né? Um potente medicamento aí em algumas patologias, né? Mas continua não sendo liberado aqui no Brasil, né? Que também causa dependência, né? Então, não é só outras drogas mais potentes que causam dependência, não, né? A maconha também causa dependência. A cocaína, que provoca uma sensação de poder, né? E energia e controle da situação, né? Igual eu falei, te dá um empoderamento, né? E parece que você é o dono do mundo ali, né? Então, se você se sente assim, é porque houve alterações psíquicas, né? Então, houve alterações aqui, ó, por isso que eu estou me sentindo assim, né? Então, eu não sou essa pessoa aqui, né? Eu me tornei porque eu fiz uso da cocaína, né? Pode causar aumento da temperatura do paciente depois do uso, né? Aumento da pressão arterial, usuários crônicos, né, que já tem um vício ali sempre de utilizar, apresenta degeneração, né, de músculo, hipertrofia, em doses muito altas da cocaína, pode induzir a estado psicótico geral, paranoide geral, né, alucinação e delírio, né, é aquele povo que passa perto da gente na rua, gente, eu estava esses dias lá, não sei o nome das ruas, gente, quase não sei o nome de rua, eu estava no centro, essa semana, esqueci o dia que foi, acho que foi quinta. Não foi quinta, não. Segunda. Eu tava de dia, isso era tipo 2 horas da tarde, tava esperando o ônibus para vir embora. Nossa, mas passa toda hora um pé da gente pedindo dinheiro, né? O cara não sabe nem o que ele tá falando, você cai no chão, você enrola a língua e não consegue nem falar, né? Então, você vê que a pessoa tem ali realmente uns delírios ali mesmo, totalmente fora do comum ali, né? Pelo efeito. E tem um crack, né? Que dizem aí, né? Que é um dos mais desastrosos mesmo, na hora que chega no crack, né? Que é onde destrói a pessoa mesmo. E o crack traz aquelas sensações que provoca as mesmas que a cocaína, mas em maior quantidade. Então, alterações clínicas e psíquicas, né? As mesmas que a cocaína pura. Ou seja, o crack ainda é pior do que a cocaína, né? Ou seja, é ainda maior que a cocaína. A oxi é a mais baratinha e mais agressiva que o crack. Ou seja, vai arrebentar a pessoa, ela é mais barata e é mais agressiva. Eu vou na mais barata, né? Porque o povo não tem nem dinheiro para fazer essas coisas, né? E é muito mais agressiva do que o crack. Então, né, a ciência ainda tenta entender, né, esses efeitos no organismo ali, relacionado a esses alucinógenos, né? Qual que é o potencial deles ali mesmo? O que eu vejo é que a pessoa não volta ao normal, né, gente? Não sei se vocês já viram uma pessoa assim, vocês acompanharam, ela nunca mais é a mesma, sabe? Mesmo que ela pare de usar, parece que uma parte do cérebro, né, fica danificada, ela nunca mais é a mesma, assim, é uma pessoa totalmente, assim, esse rapaz que eu conheço, totalmente, assim, fora do normal, sabe? E sempre foi, assim, sabe? Um dos primeiros da turma, um dos primeiros em tudo, assim, sabe?
mas o uso contínuo durante tantos anos, sem parar, em grandes quantidades, né, tem que afetar algo, né, essas porcarias aí do sistema nervoso central, né, não tem como passar ileso disso. E esses pacientes vão ter que passar, né, por procedimentos ali, né, processo de desintoxicação e por algumas técnicas de psicoterapias motivacionais. Porque depois que eles ficam sem usar isso aí, gente, eles vão lá no chão, ver tudo que perdeu, ver a merdaiada que fez, ver a confusão que fez, ver o que fez com o pai, com a mãe, ver o que fez isso. Então, se não tiver ali, né, junto com a desintoxicação, uma terapia motivacional, alguém junto ali, né, uma terapia comportamental, né, uma prevenção em prol da recaída desse paciente, ele cai mesmo, volta de novo, né, não consegue fazer mais, né, não consegue ficar ali nas sessões. E o mais difícil é engajar esse paciente, né? Fazer com que esse paciente mantenha ali com o tratamento, né? Manter com o tratamento, que eu falei para vocês que é o mais difícil, né? Manter o paciente ali com o tratamento. Essa questão da personalidade, estrutura psicanalítica ali por Freud, eu acredito que todo mundo aí já estudou na oitava série e no primeiro ano, no máximo, oitava série, a questão de Freud, né, que é um estudioso, né, dessa área da psicologia, e que ele defende uma tese, e que depois dessa tese dele, onde que vem vários outros estudos, sabe? Então, é a questão da personalidade da pessoa, né? As etapas da personalidade. Deixa eu ver se tem aqui. Mais para baixo. Simples, endorfênica. Só ver se vem aqui. Ah, não. Ah, não. Isso aqui eu já acho que eu passei para vocês um dia o videozinho. Ah, passei. Aqui, eu estava essa personalidade. Então, todo ser humano, para psicanálise, né, tem um problema psíquico. Então, a psicanálise fala que todo ser humano tem um problema psíquico, né? Isso isso porque todos reprimem alguma realidade em algum momento da sua infância. A personalidade de todos os indivíduos pode ser compreendida por meio de 3 estruturas mentais: psicose, neurose e perversão. Perversão, gente, está dentro do que eu falei lá da coprofilia, tá? Urofilia, coprofilia, o que mais? Eu falei outros também, esqueci. Então, a perversão está aqui dentro disso, tá? Está dentro de perversão. Então, está dentro de transtornos aqui, ó. Tá? Transtorno de comportamento e personalidade. Tem as psicoses e as neuroses, né? Então, uma vez definida a personalidade dentro de uma estrutura, ela nunca mudará. Vocês lembram quando a criança tá e a mãe fala assim, ela já está em formação de personalidade, né? Ela já sabe o que quer, já briga pelo que quer, já fica irritada na hora tal, né? Então, isso tudo é formado quando criança ainda, né, gente? Não é nada depois que a gente fica velha, aprende, não, viu? Tudo ainda na infância, esse que é o perigo, né? É sem saber as coisas. E pode variar de grau de intensidade, né? Os sintomas, os comportamentos específicos ali, né? Da neurose, da psicose e da perversão. Igual eu falei, a perversão pode começar com uma simples coisa, né? Amarrar sua mão ali no arame e piorar muito mais depois, né? Então, uma vez, né, feito aquela mudança ali de personalidade, o problema dos graus que podem ir alterando ali relacionado à gravidade, né? E um dos pontos essenciais quando se trata de se compreender essas estruturas mentais, né,
é o seu funcionamento. E, conforme o complexo de Édipo, nós temos... Complexo de Édipo, gente, é aquele complexo que o filho confunde a mãe com a esposa, né? Ele quer que a mãe seja a esposa dele, tá? É isso que eu achei que eu já tinha passado, porque a gente aprende lá no segundo ano da escola, na oitava série. Então, tem o primeiro tipo de neurose, né? Então, é o conflito ali persistente, né? Na minha mente, ou de necessidade longamente frustrada. É um sinal de que a pessoa instalou um estado neurótico na sua cabeça. E a neurose determina uma modificação, mas não uma desestruturação da personalidade, e muito menos de perda de valores da realidade. Então, vocês lembram quando eu falei da pessoa que pode ter aquela, aquela atitude lá entre quatro paredes na casa dela? Aqui ela trabalha normalmente, tá vendo? Ela não tem a perda de valores de realidade, trabalha normalmente, sabe? Ninguém vai nem perceber, mas lá tem o transtorno, tá? E esse paciente, ele costuma catalogar os sintomas neuróticos em certas categorias, né? Como quando ela tiver ansiedade. E o que é ansiedade? Tudo aquilo que a gente conversou nas primeiras aulas, né? Então, a pessoa vai ter suar, né? Ter palpitação no coração, tremores, falta de ar, náuseas às vezes, né? Por causa de um momento de ansiedade. Qual que é esse momento de ansiedade? Não sei. Eu, Isabela, eu tenho as coisas que me trazem esses sintomas, né? E você, né? O que te traz esses sintomas? Né? Quando você vai apresentar algum trabalho, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você está perto de uma pessoa, quando você vai fazer alguma coisa errada, você começa a ter esses sintomas de ansiedade. Então, cada um tem que se conhecer para saber se controlar, né? Quando esses sintomas vierem à tona, né? E está dentro das neuroses, porque esse sintoma, ele vem daqui, ó, tá? Que desencadeia o seu tremor, que desencadeia a sua sudorese, que desencadeia a sua arritmia. E também está dentro das fobias, né? Então, tem uma série de fobias, né? Aracnofobia, agorafobia. Então, tem um monte de outras fobias dentro desse grupo aí, né? Fobia de gente, fobia disso, fobia de cor, né? Cor preta, cor branca, cor isso. Então, tem uma série de fobias. A pessoa que tem esse transtorno, ela não consegue ver, é igual toque, o filme que eu falei para vocês, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Cada um tem um toque lá. Um não pode andar onde que tem uma linha no chão reto, ele sai daquela curva enorme para passar, a outra lava a mão de segundo em segundo, a outra tem que fazer isso, o outro tem que fazer, o que a pessoa realmente ela não consegue driblar aquilo e fazer só de vez em quando. Aquilo vira uma imposição, uma regra, um jeito de ser na vida dela, né? Então, a fobia entra numa área da personalidade nossa também, né? Que vem ali como resposta de medo, ansiedade de alguma coisa, né? Uma angústia, né? Então, medo. Então, tem as fobias de lugares fechados, né? De ficar preso em elevador, de fazer aquele exame, né? Ressonância magnética. Então, tem várias fobias, né? E cada pessoa vai desenvolver ali. Tem pessoas que nunca tive, não significa que eu tenho que nascer com fobia, viu, gente? Não significa. Eu posso ter passado por uma situação angustiante, né, relacionada a isso, fiquei presa, quase afoguei, né, agora eu não consigo mais ficar em lugares presas, né, e criar e desenvolver uma fobia de gente ali, tá? Ou de outras coisas, né, de lugares fechados, por exemplo, né? Gente, deixa eu só... Vai cair aqui. A, a prova de 20 vai até oxi, tá? Álcool e drogas. A de 20 vai até... começa em crise e vai até álcool e drogas.
álcool e drogas também vai cair na prova de 20. Mas os exercícios que eu vou deixar para vocês aí também sobre a aula de hoje vai dar para estudar também, tá? Sobre os de crise já tem lá, e a relacionada à matéria que eu dei hoje eu vou deixar lá também. Que dia que vai ser a prova? Sábado que vem, nega. Ah, já? Eu que eu diga. Já. Vocês têm a primeira prova de manhã e depois a minha à tarde. Vou deixar abertas 3 em ponto, tá? Para vocês ficarem livres já aí da prova. E ter um tempo maior também, né? Quanto mais rápido começar, mais rápido vocês terminam. Então, de saúde mental, começa em crise e vai ter óxido, tá? Álcool e drogas. Nós vamos para agora 3 horas e volta que horas mesmo? 3h15? Isso. Então, fechado, gente. Voltem, tá? Estou esperando todo mundo.